Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar sobre algo que não estamos preparados para ouvir, a palavra câncer. Qual é a verdade nessa palavra? Como é que é a realidade desse paciente que recebe isso na mão e tem que lidar com isso? E para isso vamos lidar de uma forma muito especial com dois profissionais na área. Médico especialista em oncologia, Dr. Júlio. Muito obrigado, Dr. Júlio, por estar aqui. Obrigado, Rafael, mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês falando de um assunto tão complexo, mas bonito ao mesmo tempo. Exato, cara. E já estivemos aqui com essa duplinha e também a Elissa, nossa psicóloga também. Obrigada pelo convite de novo. Sempre um prazer vir falar sobre saúde mental aqui. Exatamente, ainda mais nessa área que você também é especialista, né? Dr. Júlio é oncologista e você trabalha muito com essa parte. Exato. Então já estiveram aqui, já participaram, vocês podem ir no vídeo anterior também, muito bonito, muito especial. E hoje a gente vai voltar a falar de um tema sobre as doenças, os cânceres, as neoplasias, né? E aí a gente vai falar de uma palavra que vocês trouxeram para mim, a jornada. O que isso significa, Júlia? A jornada do paciente oncológico. Bom, Rafael, a jornada do paciente oncológico nada mais é do que um caminho que o paciente percorre antes mesmo até do diagnóstico, mas também durante todo o tratamento e o pós-tratamento para aquele paciente que eventualmente pode se dar ao luxo de falar que vai estar curado da doença. E essa jornada ela é muito complexa e individualizada. Não tem como a gente falar hoje que existe uma jornada perfeita para um paciente oncológico. E não existe uma cartilha que a gente consiga seguir para falar com que aquela jornada é a ideal para o paciente oncológico, mas sim a jornada individualizada. E a gente entende que esse caminho que o paciente percorre, né, envolve vários desafios, né, físicos, psicológicos, emocionais e muitas vezes desafios financeiros também, né, que a gente tem que lembrar. É verdade. Então, em resumo, a jornada do paciente oncológico é esse caminho complexo que o paciente percorre durante a trajetória do diagnóstico, do tratamento e do pós-tratamento do câncer. Perfeito. Nessa jornada a gente sabe, o oncologista, você é especialista, está muito junto ali. Eu queria saber da Elissa também, porque às vezes a gente fala, vou tratar um câncer, vou no médico. Sim. Só que o psicólogo, eu imagino que ele tem uma função aí de guia, de acompanhar esse processo dessa jornada, é isso mesmo? Isso mesmo. Acho que a jornada, né, desde do momento da suspeita do câncer, né, que vai aí para os exames, depois para a consulta, e aí o diagnóstico tem todo um momento que cria uma ansiedade, uma angústia, né? E o papel do psicólogo nesse momento é exatamente dar esse suporte, né, para esse paciente que está no momento que a gente fala muitas vezes de ruptura da normalidade. Então, assim, eu tinha uma caminhada e de repente vem um exame... Uma bela pedra no caminho. Que aí dá um alerta. E aí vem vários exames, vem a consulta e tal. E tudo aquilo ali é um momento de muita angústia, né? De muita ansiedade para o paciente. E uma das coisas que eu penso, Júlia, até vindo da parte médica aí também, porque muitos pacientes desses fazem um diagnóstico antes de chegar em você. Você é o especialista da doença, então dificilmente a pessoa, deixa eu lá ver se eu tenho câncer, eu vou no Dr. Júlio. Muitas vezes ele vem de outros profissionais, né? E eu falo da minha área, às vezes são profissionais que, bem ou mal, às vezes são despreparados para trazer essa informação para o paciente. Então é muito comum o paciente chegar lá com uma bomba relógio na mão, que às vezes essa palavra eu odeio, e você ter que desarmar essa bomba para iniciar o tratamento? Sem dúvida, eu acho que esse é um ponto muito frequente, porque como você falou no início, né? Ninguém gosta de falar a palavra câncer, né? Mas hoje a gente entende que a doença ela é muito complexa e existem várias formas de câncer, né? Vários tipos de câncer e, além disso, vários momentos em que a doença é diagnosticada.
Então, quando a paciente chega para a gente, o paciente chega para nós com esse desespero, com essa angústia e com essa ansiedade de já ter tido o diagnóstico de câncer, um dos papéis fundamentais do oncologista e, claro, da equipe multi envolvendo a parte do psicólogo é desmistificar a palavra câncer e a gente começar a trilhar com ele juntos essa jornada que é o tratamento oncológico, né? Porque muitas vezes o paciente, ao receber o diagnóstico, ele nada mais entende que está recebendo o diagnóstico de uma sentença de morte. Exato. E a gente entende que isso hoje, para o paciente que faz o diagnóstico de câncer, na maioria das vezes, não é uma sentença de morte. Então, acho que o primeiro momento do paciente comigo, quando eu converso sobre o diagnóstico, é traçar essa jornada, mas mais do que isso é tentar desmistificar os preconceitos que os pacientes têm com a palavra câncer. Sim, porque a gente sempre se imagina nessa situação, né? Ainda mais que a idade vai passando, aumenta os riscos de cânceres, né? Exato. E a gente sempre fica com medo de ouvir isso aí. E no seu consultório, chegou lá, a doutora Elissa tem um diagnóstico e tudo mais, chega essas bombas, às vezes o paciente, nossa, minha vida acabou e tudo mais. O que geralmente você encontra desse paciente? É esse paciente já indo para, meu Deus, estou desesperado, ou você recebe um paciente mais equilibrado habitualmente? Depende, Rafael, assim, é muito subjetivo. Tem pacientes que chegam já com luto antecipado, já achando que a vida acabou, como o doutor Júlio falou mesmo, já com a sentença de morte, né? Acabou. Então, a gente tenta desmistificar, tenta realmente trazer informações, né, para que esse paciente desmistifique esse diagnóstico. Tanto que, como o doutor Júlio falou, tem muitos pacientes que não falam nem que a palavra câncer, fala, eu tô com aquela doença, eu tô com um tumor, né, porque a palavra câncer é muito pesada. Sim. E muitos pacientes eu até respeito, né? Principalmente no primeira conversa, tal, porque aquele paciente está bem fragilizado, né? Como também vai chegar pacientes que estão ali para, vamos lá, o que eu tenho que fazer, né? Vou Qual me o próximo curar, passo, qual o né? próximo passo, né? Então, assim, depende muito, é muito subjetivo, né? Tem pacientes que negam, que até nem querem saber muitas informações, inclusive. Sim. E tem pacientes que não, que querem saber e às vezes até extrapola, porque aí vai consultar no Google, né? E aí... Doutor Google, doutor, perigoso, eu até brinco com os pacientes lá na ONCO, porque assim, o doutor Google, ele é muito inteligente, mas ele confunde. Então, assim, fala com o seu médico. Abuse, eu até falo isso para muitos pacientes, abuse do seu médico. Então, o doutor Júlio está descobrindo de onde vem aqueles pacientes que fazem 1000 perguntas, né? Vem da Elissa. Estimular isso, né? Não, é importante. Porque no Google você vai achar um monte de coisa e eles começam a se comparar. Ou então, às vezes, alguém da família que já teve, ou conhecido da família, mas, sei lá, minha amiga teve esse câncer, fez isso e aconteceu isso e agora ela tá mal, ou então ela morreu, ou minha mãe, ou minha avó teve um câncer há 20 anos atrás. Então, depende muito. O paciente vai chegar com essas histórias, né? E é bom você trazer isso, até passando para o Júlio também essa questão, porque o mesmo câncer em pessoas diferentes, ele pode ter comportamento muito distinto, né? Muito. Eu acho que isso é fundamental que hoje os pacientes entendam, né? Porque por mais que uma paciente que você conheça tenha tido câncer de mama, por exemplo, que é o câncer mais frequente, e alguém que ela conheça tenha tido câncer de mama também, é totalmente diferente, é um universo hoje de tratamento de câncer de mama. Porque existem vários subtipos de câncer de mama e várias formas de tratá-lo, né? E eu acho que isso é algo que, como eu falei no início, a jornada do paciente ela é individualizada. Aquela jornada é sua, né? E assim, explore do seu médico, da sua equipe que está te tratando, quais são os caminhos e as jornadas, né? Eu acho que as pacientes que entendem e tem um enfrentamento mais, eu diria, consciente daquela jornada, em geral elas vão melhor.
é incrível isso, porque elas enfrentam menos enfrentam melhor os efeitos colaterais dos tratamentos, porque elas sabem o que esperar. Mas a paciente que nunca passou por aquilo, ela não vai saber qual é o efeito colateral que ela vai ter, por exemplo. É uma surpresa, né? Assim, é você lidar com o desconhecido, né? Sim. Então, isso, né, o que gera ansiedade, angústia. Então, assim, até um determinado momento, eu tinha o controle da minha vida. De repente, vem o diagnóstico, mudou tudo. Não, é legal vocês apontando que, por exemplo, vou pensar numa coisa mais simples, gestação. A gestação muda demais para uma Sim, mulher para outra, né? Sim, com A certeza. barriga cresce mais, engorda mais, tem mais náusea e tudo, então muda demais por si só. Imagino que a neoplasia... Eu costumo falar também, Rafael, que assim, até com a experiência de consultório que eu tenho aí com outros pacientes também, que assim, tudo vai... Falou, meu amor. Doutora Elisa, fala para mim, por favor. Alô? Oi? Pode falar. Oi. Oi, 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 oi. Quer que eu cante? Não, não canto, não é melhor não. Deixa eu deixar. Agora já Foi? continua. E agora? Tá. Tá. A gente volta na parte do... Gravidez. Você ia falar o que agora? Não, que eu ia falar que da experiência. Ah, isso foi o que o Rafael falou. Mas assim, na experiência que eu tenho no consultório, acho que tudo depende de como você recebe aquela informação e como você reage a ela. Perfeito. Né? Então, assim, se você reage de uma forma negativa ou colocando mais peso naquilo que já tem peso, né? A forma de você lidar com aquela situação vai ficar muito pior, né? Então, acho que é muito de como você reage àquilo que você está recebendo. Então, isso vale pro paciente de câncer, pra gestação, para qualquer coisa na vida, né? Nem sempre é uma tarefa fácil, né? Sim. Você reagir a isso diante de um diagnóstico que já é muito estigmatizado, né, ao longo do tempo. E eu acho que o papel da equipe médica e da equipe de saúde que acolhe aquele paciente é trazer esse empoderamento do conhecimento do paciente sobre o que esperar daquela jornada do paciente. Então, hoje, no lugar que a gente trabalha, a gente acaba tendo um protocolo individualizado para cada paciente para informar para ele aquilo que ele vai potencialmente passar ao longo do tratamento, quais são os efeitos colaterais mais comuns, quais são as datas, quais são a previsibilidade daquela jornada do tratamento, seja com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, porque isso faz com que o paciente entenda o que vem pela frente e aquela ansiedade e aquele medo do desconhecido Sim, se aproprie, né? E fique mais tranquilo de lidar. E aí, assim, frequentemente no consultório, eu costumo, na orientação inicial do paciente, falar, olha, você pode sentir isso, e se sentir, você faz aquilo, você já dá a solução para o paciente. Não adianta também você falar para o paciente, você vai sentir aquilo, e não dá a solução. Porque o paciente, poxa, eu vou sentir, mas e aí, o que eu faço? Exato. Mas se você fala aquilo que o paciente pode potencialmente ter, e já traz a solução. Porque aí o paciente se sente seguro e muitas vezes até no controle do que ele pode fazer de algo diante daquilo que é desconhecido, né? Isso realmente traz muita segurança e tranquilidade, né? As pacientes chegam no dia seguinte, no próximo ciclo, por exemplo, falando, poxa, doutor, o senhor falou que isso ia acontecer e aconteceu mesmo, mas eu fiz o remédio e salvou a minha vida, melhorei muito. Então, assim, isso traz uma satisfação pessoal para a gente também nesse sentido, né? De que aquela jornada está sendo traçada aquele caminho conforme a gente planejou inicialmente. Está mais leve do que deveria ser. E eu imagino que por si só, você dando menos efeitos colaterais, o paciente tem uma saúde também melhor para receber a doença e o tratamento, que às vezes não é fácil. Porém, uma pergunta também até, Júlio, eu queria ver com você, depois a gente vai para a pessoa da cabeça ali, da mente. Você acredita muito que essa energia positiva com essa informação que você traz, ela realmente influencia nessa pessoa e não só ela se preparar para um remédio adequado nem nada, mas que tem essa energia positiva, ajuda no tratamento? Eu não tenho dúvidas que isso ajuda muito. E um dos pilares da jornada do paciente que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que é a fé. Acho que os pacientes que enfrentam essa jornada com fé,
seja ela qual for, e eu não estou falando aqui de religião, acho que os pacientes tendem a ter menos efeitos colaterais dos tratamentos e toleram melhor os tratamentos e, consequentemente, melhor sobrevida. Mas a fé, infelizmente, é algo que a gente não consegue mensurar de maneira tão precisa, né? Mas na nossa prática e no nosso dia a dia, não tenho dúvida, a gente sempre conversa, né? Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, inclusive sobre a sua mãe, né? Sim. E a gente preparando aqui o que a gente ia conversar, e ela falou, nossa, é realmente isso, assim, minha mãe, ela teve o diagnóstico de câncer, né? E ela sempre lidou com isso de uma maneira muito positiva. Ela teve aí, né, 8 anos de sobrevida após o diagnóstico de uma doença que teria aí uma mediana de sobrevida de 24 meses, ou seja, de 2 anos. O que explica isso do ponto de vista biológico? Sim. Né? Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente, como médico, como equipe médica, precisa levar em consideração, porque embora isso não esteja escrito nos livros, embora a gente não consiga mensurar isso de maneira muito clara, é isso que a gente percebe muitas vezes nos pacientes. Isso dá para enxergar. Você não consegue somar 1 mais 1, mas você consegue ver ali, né, a forma. E você, que às vezes pode ser um estilo mais racional nisso, né? Nós médicos somos chamados de racionais para isso, mas agora eu tô falando a palavra chamada energia. Para uma psicóloga, você acha que energia... Eu posso usar essa palavra, olha, uma energia positiva vai mudar o seu tratamento? Sim, com certeza, como o Dr. Júlio falou, é a forma como a pessoa, a fé da pessoa, né, em querer se curar, em querer estar bem, mesmo aquelas pessoas até que sabem que o diagnóstico dela não tem uma cura, mas tem a fé que vai poder viver bem, isso muda tudo. Melhora a qualidade de vida e sobrevida. Tudo. E como o Júlio falou, né? Ele citou minha mãe, né? Então, assim, eu via muito isso nela, assim, o quanto que do tipo... Ela teve diagnóstico de câncer de estômago, né? Que o prognóstico aí é de 24 meses. E ela viveu 8. Desses 8, vou dizer aí que uns 7 meses e meio ela viveu bem. Trabalhando, fazendo maratona. Dando esporro na filha. Puxando a orelha. Viajando, né? E sempre ela chegava no médico e às vezes os médicos se assustavam, assim, né? De tipo, falava, Nalva, né? Aconteceu isso, deu isso no seu exame, talvez a gente precise mudar o protocolo. Ela olhava para o médico e falava assim, começo quando? Bora, exatamente. Então isso muda, né? Legal. Tanto que quando a gente vê pacientes, por exemplo, né, que é ateu, que não acredita em nada, parece que falta algo, sabe? Falta uma força ali para poder... Você não quer falar a palavra alergia, né? Falta uma energia positiva. Falta energia, exato. Tá. Né? Então, assim, é muito nítido. Quem trabalha né, nessa área vê muito bem isso, né? O paciente que tem fé, o paciente que não tem. Mas eu quero aproveitar uma outra coisa que você falou um pouco atrás também. O inverso. Aquele paciente que chega para você super positiva, como você até falou, às vezes até demais. Você vê, esse cara tá numa euforia acima do normal. Esse paciente também não preocupa pouco você? Preocupa porque bastante. Às vezes ele fica muito alto. Olha a minha relação aqui. A queda às vezes é maior quando cai a ficha. Preocupa porque nessas horas a gente fica com um alertazinho do tipo, quando esse paciente cair vai ser feio, né? Porque muitas vezes é um positivismo até tóxico, né? E que a gente até falou no outro podcast, inclusive. E que, assim... é uma forma até de negação, né, do paciente. Então, a gente vê muito discurso religioso, por exemplo. Sim, exagerado. Né? Exagerado, tal. Então, esse tipo de paciente preocupa bastante, né? Eu sempre fiquei alerta e até aviso a equipe, né, principalmente o pessoal de enfermagem, porque, assim, tá demais, né? Tá uma euforia e que, assim... principalmente quando começa o tratamento e aí vem os efeitos, vem aí, né, a realidade das coisas. A realidade do tratamento, aí vem a queda. Porque eu imagino, Júlia, até ver por você, porque às vezes esse paciente
pode entrar nessa euforia e até negligenciar alguma coisa da parte de orientação médica. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Isso é super importante a gente falar desse ponto, porque realmente a gente enxerga esses dois polos, né, durante aí a jornada do paciente que faz o diagnóstico de câncer. Aqueles que têm aí um otimismo adequado, que consegue lidar com a doença e com a jornada de uma maneira adequada. Aqueles que têm um positivismo tóxico até, né, no sentido de às vezes não ter noção do que pode vir pela frente, não está entendendo. Mas eu acho que a gente também tem que lidar com aqueles pacientes que precisam ganhar estratégias de enfrentamento, né? Para poder ter o impulso de poder seguir em frente com aquele tratamento sem achar que aquilo lá vai ser o diagnóstico e a sentença de morte dele. E por isso é super importante, primeiro, o letramento desse paciente sobre a realidade da doença dele, claro, dentro de um contexto que ele queira saber, e a gente da equipe médica tem que ter uma sensibilidade para adquirir essa informação sem perguntar diretamente ao paciente, e às vezes, quando necessário, até perguntar até onde ele quer saber sobre aquele diagnóstico e aquela jornada que muitas vezes nem tem um final tão feliz assim, certo? Então, eu acho que essa equalização das expectativas é muito importante. A tomada de decisão compartilhada entre os tratamentos futuros é fundamental, ao meu ver. Eu acho que hoje é difícil conseguir aplicar todas as inovações e todas as tecnologias de tratamentos novos que temos disponível hoje, na maioria das vezes, os pacientes, sem a gente antes sentar com o paciente e tomar essa decisão compartilhada. Porque muitas vezes o paper, o estudo que foi publicado não representa aquele paciente. Então, acho que talvez a gente sentar e tomar essa decisão e entender os valores que aquele paciente tem, qual a cultura dele frente àquilo que a gente pode enfrentar em relação a efeitos colaterais, eventualmente cirurgias, queda do cabelo, tudo isso ajuda a gente na tomada de decisão, né? Acho que e a equipe multi, sem dúvida, a equipe de psicologia, ela tem que estar ao nosso lado o tempo inteiro para poder ajudar o paciente a adquirir estratégias de enfrentamentos quando eles não têm, mas também equalizar as expectativas daqueles pacientes que têm uma expectativa muito alta, para que isso seja de fato algo que seja assim mais leve nessa caminhada. Não é esfriar o otimismo, é não tornar esse otimismo um problema futuro. Um problema futuro. A pessoa se decepcionar. Exato. E a gente aqui está falando muito no paciente, mas a gente tem que lembrar também que existe a rede de apoio do paciente. Era isso que eu ia entrar muitas agora. vezes na verdade, familiares, né? Mas nem sempre familiares, mas tem amigos, tem outras pessoas que às vezes estão ali dando apoio para o paciente, que muitas vezes adoecem juntos, né? E muitas vezes são ferramentas para que a gente possa usar para que ajude o paciente a enfrentar isso. Porque enfrentar uma jornada de um tratamento oncológico sozinho é muito complexo. Difícil, né? É difícil. E aí até ia te perguntar, porque você falou que alguns pacientes não querem saber de tudo. E por vezes o familiar toma essa frente. Isso em qualquer da área nossa da saúde, né? Para qualquer, até na vascular eu falo, às vezes eu vou estar um diagnóstico muito ruim e às vezes eu converso até com o familiar antes, que você vê que o familiar ali tá numa consciência mais tranquila, assim, mais equilibrado. Então, isso ajudaria muito também nesses casos. Sem dúvida. Assim, por lei, o paciente tem direito de saber de todos os diagnósticos, e não é um paciente, um familiar ou alguém da rede de apoio que vem, olha, não quero que você conte para o paciente sobre aquele diagnóstico. Claro, a gente não vai, eu diria, desobedecer isso, né? Mas eu acho que de uma maneira mais delicada, em momentos oportunos, ao longo dessa jornada, a gente vai soltando informações e, de novo, a gente vai tendo sensibilidade para entender o que aquele paciente sabe e o que ele não sabe, porque é algo muito comum, assim, às vezes existe uma rede de silêncio, né? Um círculo do silêncio entre o cuidador e o paciente. O paciente, às vezes, eles acabam escondendo muitas emoções, muitos sentimentos da rede de apoio, para que a rede de apoio
apoio não sofra com aquele diagnóstico e o contrário também é verdadeiro. Então, isso a gente chama, né, na psicologia de círculo do silêncio. A gente precisa, como profissional de saúde, tentar quebrar essa barreira do silêncio e ir equalizando as informações para que no momento oportuno a gente consiga direcionar melhor o tratamento do paciente e essa jornada. Porque às vezes vai chegar numa encruzilhada naquele caminhado que esse círculo do silêncio prejudica. Né? Então, eu acho que isso é super importante. Sim, né, bastante. E como é que a gente quebra esse círculo atualmente na psicologia? Como é que a gente faz isso? Conversando bastante, primeiro com o familiar, né, até para sensibilizar ele que o paciente precisa, né, de informações. Então, por vezes, você chama o familiar até sem o paciente estar junto. Sem o paciente. Porque é muito comum, Rafael, assim, da gente ir conversar com o paciente, ou antes de falar com o paciente, o familiar às vezes abordar a gente e falar, olha... sei lá, não quero que ele saiba. Ele não quer que ele saiba, não fala nada, ele não sabe que tem câncer, exato. Ou às vezes até barram a psicologia de entrar para falar com o paciente, porque sabe que vai tocar no assunto, certo, né? Eu acho que tudo, Rafael, assim, eu acho que na psicologia tudo a gente tem que entender que o paciente tem um momento ali, né, para processar a informação. Então, como eu falei no início, né, às vezes a gente até respeita e não falar a palavra câncer, né? Então, serve para isso também, de até onde ele quer saber, né? Mas, ao mesmo tempo, esse silêncio que a família faz, né? Isso é péssimo para o paciente. Então, a gente tenta ali sensibilizar os familiares para poder acessar o paciente, né? E aí, de acordo com quanto que ele aguenta, né? Com quanto que ele quer receber. Mas vale a pena, uma das coisas que eu estou pensando nisso também na parte psicológica, vale a pena você também orientar e trabalhar esse familiar, esse acompanhante, esse parceiro, para ele mesmo aprender a lidar com isso, com esse paciente, ele ter essa delicadeza, nem ser rude demais e nem ser ausente, negligente demais. Sim, super vale a pena, porque assim, é a rede de apoio do paciente. E é muito comum isso. Muito, demais. Você vê tanto familiar, a gente chama o familiar do segundo paciente, né? Então, a gente vê os familiares ou a pessoa que acompanha o paciente, né, muitas vezes mais fragilizada até do que o próprio paciente. Isso é super comum. Isso é muito comum. Então, a gente precisa olhar para esse cuidador. Esse cuidador também precisa de cuidado. E ele pode tanto ajudar como pode... causar arruinar, mais dano ainda. Exato. Porque você vai ter aquele cuidador que meio que sufoca o paciente, né, com super cuidado, super proteção. A gente teve um caso agora recentemente, tá fazendo tratamento, começou tem umas 2 semanas, que o filho não queria que o pai super ativo, fazendo trabalho em comércio, tudo. O filho trabalha com ele e o filho, não, meu pai não, eu já pedi para ele que ele não vai mais se envolver nos negócios, vai ficar em casa, não vai fazer mais nada. Isso é péssimo, porque assim, o paciente ele já perde muitas coisas, ele tá perdendo ali a autonomia dele, se você retira essas coisas, o paciente adoece. Como você também vai ter o cuidador que se afasta, porque não sabe lidar com o sofrimento do paciente, então se afasta, negligencia. Essa negação passa a ser do próprio cuidador. Exato. Que aí a gente vê muito no câncer de mama, né? Muitos maridos que abandonam a esposa, né? Enfim, isso é super comum. Isso é muito comum no câncer de mama, né? Não. Eu acho que é isso, assim, a gente precisa equalizar essas expectativas e cuidar da rede de apoio como se fosse o paciente também. Eu acho que uma das maneiras que a gente precisa e pode fazer isso é empoderando aquela família do conhecimento, né? Eu acho que trazendo as informações necessárias no momento certo, né, para que as coisas possam, de fato, irem ocorrendo de uma maneira mais pacífica possível. Nem sempre
possível isso, né? Porque às vezes a gente até se surpreende com algumas situações que a gente não gostaria que aquele paciente enfrentasse, né? Então eu acho que os médicos e a equipe de psicologia também às vezes precisa de ajuda para poder ajudar, né? Sim. Cuidar de quem cuida, Justo. porque acho que a gente às vezes se coloca numa posição em que a gente é detentor do conhecimento e da sabedoria e de toda aquela jornada, e a gente às vezes aprende muito nessa Muito, jornada, né? Eu acho que nossa. isso é uma das maiores ganhos pessoais que eu tenho em ser oncologista e tratar pessoas com câncer, né? Sim. Eu falo que eu não trato câncer, eu trato pessoas com câncer, porque Sim. existe uma diferença enorme, né? Porque às vezes, como você falou no início, por mais que uma mesma pessoa tenha o mesmo diagnóstico, embora do ponto de vista biológico também possa ser diferente, do ponto de vista pessoal, a maneira com que cada pessoa enfrenta aquela jornada nos Diferente. ensina muito, até para poder ajudar os próximos pacientes. Sim. Então, acho que isso é algo que a gente, como eu falei, né, não tem uma cartilha, não tem uma regra, mas tem a nossa humildade e sabedoria de poder tentar aprender com cada paciente, absorver aquelas nuances que muitas vezes a gente tem que ter para poder fazer com que a jornada seja mais leve possível para o paciente, para o familiar e para a equipe médica. Sim, principalmente Saudável para todo mundo. Saudável para todo mundo. E até a galera em casa agora que tá ali já se inscrevendo, já entrando no nosso canal aí por esse vídeo, muito bem-vindos, venham participar dessa conversa linda e maravilhosa que a gente vai falar. Por vezes, e eu falo isso, que o diagnóstico da doença, Júlio, demora, porque são exames às vezes que tem que mandar para o laboratório e tal. Putz, você já tá com aquela suspeita, mas fala, o doutor falou que vai sair daqui a uma semana, às vezes daqui a 2 semanas. Como é que eu lido com isso? E como é que eu lido com isso, Júlio? É remédio? É só a psicologia, a terapia? Como é que habitualmente isso acontece? Um dos pilares da jornada do paciente nesse processo todo é a jornada do acesso, né? Que infelizmente a gente também tem que lidar e enfrentar. Hoje, um paciente que trata câncer em São Paulo, ele tem mais acesso, às vezes, do que o paciente que trata o câncer em Goiás, ou, eventualmente, de onde você é? De Aracaju. Então, assim, do Pará, do Pará. A gente tem aí uma heterogeneidade em relação ao acesso dos pacientes ao diagnóstico, primariamente, e na consequência ao tratamento após esse diagnóstico. A gente tem a lei dos 60 dias, que infelizmente em muitos lugares não é cumprida. Sim. Por conta dessa questão do diagnóstico. Eu acho que o que a gente hoje tem que tentar fazer é, cada dia, melhorar esse acesso ao paciente ao diagnóstico. E felizmente a gente tem vários cases de sucesso em vários lugares, inclusive do SUS, né, em que a gente tem se estruturado uma jornada do paciente para que esse tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento seja cada vez menor, porque isso sabidamente impacta na sobrevida do paciente. Existe um estudo, inclusive, em câncer de mama especificamente, mostrando que se a gente atrasa o tempo do diagnóstico e o início de quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante da paciente com câncer de mama, isso faz com que a paciente sobreviva menos, né? Ou seja, a gente diminui a chance de cura da doença. Então a gente está falando aqui de um processo muito sério do ponto de vista clínico, mas como você falou no início, assim, essa ansiedade do diagnóstico, ela é enorme, assim, né? Sim. E a gente precisa, assim, de novo, não tem a resposta certa para que a gente possa dar a resposta para falar, não, precisa fazer isso para isso. Entendi. Como eu falei, cada cenário é uma situação diferente, cada região do país tem um acesso diferente. Imagina paciente no Pará que às vezes precisa pegar barco para poder se deslocar para fazer uma mamografia, por exemplo. Isso eu acho que é algo que a gente precisa ter essa sensibilidade e talvez enfrentar essas barreiras e, claro, ajuda de novo da equipe de psicologia para tentar lidar com isso da melhor forma possível. Mas a gente está, infelizmente, muito longe de conseguir esse tipo de, eu diria, ajuste
que seria o ideal, na minha opinião. Então, acelerar o processo diagnóstico, né, da suspeita ao diagnóstico, é o que seria o ideal. Não temos isso. Eu queria até ver, Elissa. Sim. É comum você chegar ao ponto, o Dr. Júlio atendeu, outra equipe, que seja lá quem for atendeu, mandou para você esse paciente, você falar, esse caso aqui gostaria que reavaliasse com o psiquiatra, o próprio médico que está acompanhando, Sim. o uso de uma medicação para Sim. ansiedade, para dormir melhor. Isso acontece também? Acontece sim, porque às vezes o nível de estresse, de angústia é tão alto que a pessoa não para a vida, paralisa, né? E ela, dentro do processo de espera do diagnóstico, ela tem família, tem filhos, tem trabalho, tem um monte de coisa, né? Então, eu sempre, né, indico para os pacientes que comecem a fazer um acompanhamento psicológico, né? E se for necessário, sim, uso de medicação. Aí geralmente eu converso com o médico para poder a gente pensar juntos, ou até indicação para um psiquiatra, né? E acho que a gente está falando aqui do mundo ideal, né? Sim. Acho que o paciente, todo paciente oncológico tenha acesso à equipe de psicologia. Sim. E a gente sabe que não é sempre assim. Muitas vezes, aliás, eu acredito que na maioria das vezes, nem todos os pacientes têm acesso a essa equipe multidisciplinar capaz de suportá-lo e dar, eu diria, apoio nessa jornada, né? Então, é algo que a gente precisa evoluir muito. Sim. E para esse ponto da medicação, muitas vezes o próprio oncologista precisa prescrever. Porque até você encaminhar o paciente para o psicólogo, ele conseguir a vaga, para eventualmente conseguir ter o diagnóstico da equipe de psicologia, para falar, não, ele precisa de medicamento, ou só terapia resolve. Enfim, então tudo isso, você entende que a gente às vezes, no intuito de querer ajudar, quando a gente toma uma decisão dentro do nosso consultório, às vezes a gente pode mais atrapalhar, sabendo que o paciente eventualmente não vai ter acesso àquilo que a gente considera como ideal naquela jornada. Então essa sensibilidade também é importante. Eu já cheguei a prescrever vários medicamentos para os pacientes, para várias pacientes, porque eu sabia que se eu eventualmente esperasse mais tempo para que isso acontecesse, ia perder o time. E o paciente às vezes não ia aderir ao tratamento, enfim, tudo isso ia virar uma bola de neve, né, que ia atrapalhar todo o fluxo subsequente. Sim. E eu acho que, né, a gente está falando, né, do diagnóstico, mas é entender também que aquela pessoa tem uma história. Então, assim, às vezes tem uma história já de depressão. Sim, já vem de né, já vem de outras coisas. Exato. Então, tanto que na primeira conversa que eu tenho com os pacientes, eu sempre pergunto, né, sobre isso, se tem histórico, né, de psiquiátrico, se toma alguma medicação. Alguns pacientes até ficam um pouco assim, sem jeito de falar, mas aí eu pergunto, mas você dorme bem? Né? Você se alimenta bem? Já tomou alguma medicação para dormir? Aí começa a falar, né? Porque às vezes o paciente nunca foi no psiquiatra, na verdade. Sim, e aí que começa a ver do tipo, ou então algum familiar, minha mãe sofria de depressão e tal, aconteceu isso, eu estou em processo de separação, ou sei lá, meu filho tem, sei lá, TEA, né, que é o autismo. Então, existe toda essa história aí. Muito mais informação do que só a doença que está sendo suspeita e pesquisada. Exato. Então, quando a gente olha para esse paciente e ele chega com essa angústia do diagnóstico, a gente também olha também que ele tem uma história ali por trás que pode tanto potencializar como não, né? Do tipo... Mas no geral, assim, eu sei que é muito individualizado. Isso aí, para mim, é muito claro, vocês deixaram muito claro, mas no geral, para esse paciente que chega para você, porque ele vai chegar às vezes, doutor Elissa, eu não quero mais trabalhar, não quero mais fazer meu beach tênis, minha atividade, não sei o que, academia, seja o que for. Você, geralmente, eu sei que cada caso é um caso, você fala, não, se esforça um pouco, esse é o caminho, ou falar, não, para um pouquinho, depois vamos conversar mais um tempinho, depois você volta. Geralmente se esforça um pouco, né? Tentar manter a rotina. Tentar manter a rotina, porque assim, não dá para parar a vida, Rafael, né? Por mais que assim, existiu esse colapso da normalidade, né? Então, essa quebra, essa ruptura, mas assim, a gente precisa lembrar para o paciente
que existe, que tem uma vida correndo, né? Então, assim, eu sempre tento estimular os pacientes a continuar a vida normal, a rotina, né? Isso, óbvio, se não tiver alguma limitação ou algum... Me fugiu a palavra agora. Mas tem uns extremos, né? Aquele paciente que realmente está no limite do limite, às vezes você tem até que restringir um pouco. Vamos evitar uma restrição médica, exato. O seu trabalho talvez exato. seja um trabalho que vai te desgastar mais. Eu entendo isso, mas é mais um geralzão. Sim. É assim, na minha opinião, eu acho que a gente precisa fomentar que o paciente continue planejando a vida dele, apesar do câncer. Porque isso faz com que o paciente entenda que aquele diagnóstico não vá atrapalhar todo a vida dele, o que ele planejou, né? E as estratégias de enfrentamento dele, em geral, tende a ser melhor para isso. E né? é uma forma de desmistificar o câncer, né? Porque se você recebe o diagnóstico, não, então fica em casa, tudo, você está alimentando aquela fantasia que do tipo, acabou minha vida. E não, né? Não acabou. Né? E aí eu queria entender de vocês também, e Júlio, até passo para você essa daí também primeiro, muitos pacientes chegam lá, né, com diagnóstico já e tal, pelo menos um diagnóstico dado, mas ainda vai estadiar, vai ainda organizar as ideias da doença, o grau da doença. Mas é muito comum esse paciente já chegar com depressão, às vezes com aquela ideação até mais grave, ideações suicidas, falou, minha vida acabou, como vocês falaram, ou hoje, pela informação ser muito mais acessível, as pessoas chegam mais tranquilas, porque eu acho que a informação, quando ela chega errada, ela é uma faca de dois gumes, né? Sem dúvida. A gente precisa entender primeiro desse paciente, o que ele entende daquele diagnóstico. Acho que é uma das primeiras perguntas que eu faço assim, para o paciente. O que você entende até agora? O que você teve de informação até esse momento? O que você colheu aí até chegar a mim, né? Para que eu possa planejar o meu discurso e a forma com que a gente vai falar e a trajetória dele. Existem muitos pacientes que chegam, que nem a gente já falou aqui, com a sentença de que ele vai morrer no dia seguinte com o diagnóstico de câncer. E aí a gente precisa, às vezes, antes de tratar o câncer em si, direcionar esse paciente para fazer um tratamento psiquiátrico. Porque senão ele vai morrer do câncer, que nem você falou, ele vai se suicidar com o fato do teu diagnóstico. Então, a gente precisa tratar com prioridades isso. Se eu chego a um paciente que eu percebo que ele tem ideação suicida, eu acho que antes do câncer, a gente precisa tratar isso do ponto de vista psicológico. Eu lembro de uma paciente que eu estava tratando com câncer de mama e aí no contexto adjuvante, né? Paciente super jovem, médica, e que estava aí fazendo supressão ovariana, que aos 33 anos estava em menopausa e enfrentando todos os efeitos colaterais que uma paciente de menopausa tem, mas numa paciente que foi submetida a uma supressão abrupta. E aos 33 anos ela estava, assim, com a vida miserável. E ela chegou, falou para mim, doutor, olha, é o seguinte, se for para eu continuar tendo essa vida dessa forma que eu estou tendo agora, eu prefiro morrer. Eu não quero viver minha vida tendo, aos 33 anos, não tendo libido, tendo dor para levantar da cama, tendo essa tristeza profunda que não me faz querer, inclusive, sair com os amigos. Então, assim, aí eu parei para repensar, poxa, então, por que eu tô dando um tratamento para uma paciente nesse contexto, inclusive, para diminuir a chance da doença voltar, sendo que ela estava ali vivendo uma vida miserável? E aí a gente ressignificou isso, falou, não, então vamos o seguinte, vamos tirar a supressão ovariana, a gente encaminha para o psiquiatra e aí vamos tratar isso primeiro. Sim. Porque eu acho que isso é muito importante e a gente precisa ter essa acessibilidade, porque, de novo, gente, a gente está tratando pessoas com câncer. Nós não estamos tratando o câncer. Então, acho que isso é um ponto que, quando a gente, como oncologista e como uma equipe de saúde, entende, a gente começa a ressignificar muito o que e distinguir
o que os papers e o que os protocolos de estudos nos trazem como benefício para aquele paciente e o que é realmente um benefício para aquele paciente, levando em consideração toda essa questão de valor, de efeitos colaterais e de expectativa para aquele paciente. E, de novo, volto a falar, a decisão precisa ser compartilhada nesse cenário. E existe muito, Júlio, abandono de tratamento daquele paciente que, por mais que tenha todo esse esforço, toda essa dedicação, e por vezes até no começo, né, o paciente tem essa negação, falando, não quero tratar, vou morrer mesmo, e abandonar, isso é muito comum? Não é tão comum, mas pode acontecer. Eu acho que, às vezes, antes da gente, quando a gente tem um paciente que chega para a gente nesse ponto, a gente precisa primeiro entender se ele está sabendo e entendendo qual é o diagnóstico dele. Eu acho que isso é super importante, porque às vezes o paciente abandona por falta de informação, por achar que vai morrer daquela doença e não quer enfrentar o tratamento. E se a gente, às vezes, hoje, felizmente, a gente tem vários tratamentos que tem muito... um perfil de efeitos colaterais muito adequado. A gente evoluiu muito nas medicações de suporte, por exemplo, que por mais que o tratamento seja tóxico, a gente consegue dar um suporte para que o paciente enfrente aquilo de uma maneira mais leve. Então, eu acho que, primeiro ponto, se chega um paciente desse que quer abandonar o tratamento, a gente precisa certificar de que ele está entendendo aquele processo que está passando por ele. Sim. E claro, se o paciente entende e está ciente de tudo aquilo, acho que é super adequado a gente, eventualmente, acatar essa decisão do paciente. Mas uma vez que o paciente fala, não quero mais tratar, não significa que a gente não tem mais nada para fazer por aquele paciente. E aí é um ponto muito importante que para um paciente que esteja tratando um câncer sem a intenção curativa, e que em termos técnicos a gente chama de cuidado de tratamento paliativo, a gente precisa acionar uma equipe que a gente chama de equipe de cuidados paliativos, que esse nome acaba ficando muito estigmatizado e muita gente nem quer escutar esse nome. Eu costumo chamar de equipe de cuidado de suporte, porque vai dar suporte para aquele paciente e passar por aquele momento de maneira mais... com melhor qualidade de vida. Sim. Porque se a gente está tratando um câncer sem intenção curativa, a gente, antes de pensar em sobrevida para aquele paciente, a gente precisa pensar em qualidade de vida. E tendo a equipe de cuidados de suporte junto com a gente nessa jornada é fundamental. Existem, inclusive, estudos hoje na literatura mostrando que quanto mais cedo a gente chama a equipe de cuidados paliativos ou a equipe de cuidados de suporte para estar junto conosco nessa jornada, os pacientes, inclusive, além de viver com melhor qualidade de vida, vivem mais. Então, a gente precisa desmistificar essa questão do cuidado paliativo, fazendo com que a gente pense, e os pacientes pensam, que quando a gente está chamando a equipe de cuidados paliativos é porque não tem mais nada para fazer. Pelo contrário, a gente tem muito o que fazer, e esse muito que a gente faz, muitas vezes, faz com que o paciente sobreviva mais e com melhor qualidade de vida. Então, acho que isso é um ponto muito importante que a gente tem que lembrar sempre. Sim. Perfeito, Elissa. Eu queria ver também, porque a gente está falando muito do diagnóstico ruim, né? O paciente chegou com a suspensão e tal. Mas às vezes chegou lá para o doutor Júlio, olha, eu suspeitava desse câncer e tal, eu vejo que é um câncer muito mais leve, algo com tratamento muito mais simples, com a chance curativa lá no teto, tudo para dar certo. Mas e aí esse paciente, existe esse paciente que assim mesmo, ele não se sente seguro, ele não se sente capaz de passar por aquilo, ele ainda continua ansioso e demanda cuidados, inclusive até após o tratamento já ter sido bem sucedido. Isso acontece muito? Bastante. Porque assim, por mais que ele tenha um prognóstico bom, né, é incerto ainda, né? Então, assim, lidar com essa incerteza, lidar com medo de recidiva. De recidiva, exato. Com medo de recidiva. É 0,1%, mas se 0% esse for 1%, eu, é 100%. Exato. Esse 1% assusta, né? Então, sim, do tipo, são pacientes que necessitam de cuidado, de um olhar, de uma escuta,
né? De um acompanhamento De um mais a longo acompanhamento, prazo. sim. E principalmente o pós, né? Porque, assim, muitos pacientes até falam, a minha vida antes do câncer e o pós o câncer, né? É diferente. Então, assim, muitos... Inclusive, assim, no final do tratamento de muitos pacientes lá na clínica, eu sempre pergunto, quem é essa pessoa que está saindo hoje aqui, né? E sempre falam, uma pessoa diferente, eu me surpreendi, né? Tô Então, arrepiei aqui, ressignificando. porque geralmente a pessoa ela sai cascuda, né? Sai mais Sim, preparada para viver melhor. As prioridades mudam, né? Muita coisa muda. Como também a gente tem uma parcela ali de paciente que passou pelo tratamento, assim, sem entrar muito em contato, e aí quando depois que termina tudo é que cai a ficha e fala, opa, foi o que aconteceu comigo esses últimos 6 meses. E aí procuram terapia e tal, para poder falar sobre o que foi. Porque tem pacientes que não querem pensar muito. Inclusive até pacientes que, assim, nem gostam muito quando o psicólogo vai lá visitar. Mas quando termina o tratamento, procuram, né? Agora é hora de fazer sentido. terapia. Aquela pessoa que fechou o olho, saiu dando porrada durante todo o processo, depois falou, passou, tá tudo bem. Aí a pessoa abre o olho. Sim. E agora? E agora? Isso é super comum, assim, durante... e hoje, felizmente, assim, a gente tem que... Eu falo felizmente porque, graças a Deus, a gente tem lidado com muitos pacientes que sobrevivem ao câncer. E a gente já falou sobre isso aqui em outro podcast. Né? Exato. Mas existem várias... eu diria, esforços da literatura médica para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes que sobrevivem ao câncer, que a gente chama de survivor, né? E até tem um termo hoje que a gente usa muito para entender sobre isso, estudar sobre isso, que é o que a gente chama em inglês de fear of recurrence, que é o medo da recorrência da doença, ou seja, aquele paciente que fez o tratamento com intenção curativa e está sobrevivendo aí ao câncer com 5, 10, 15, 20 anos de sobrevida, muitas vezes com aquele medo da doença voltar. E é um medo legítimo, né? Lá na minha terra o pessoal fala que gato que tem medo de água, gato escaldado com água fria tem medo de água morna. Assim. Então acho que esse é um ponto importante e a gente precisa lidar e felizmente existem vários esforços e a gente tem aprendido cada vez mais a lidar com esses pacientes que estão curados do câncer hoje em dia. E eu acho que quando você tem o diagnóstico do câncer, né, você entra em contato com a sua finitude, né? Então, não tem como você sair da mesma forma, né? Então, assim, você antes, né, a gente vive como sempre tivesse o amanhã. Né? Amanhã eu faço isso, amanhã eu deixo para pensar isso, amanhã eu começo a academia e tal, né? Amanhã eu começo a terapia, enfim. Só na academia, eu não preciso nem ter a doença para falar, porque eu assim, tá? Tô para começar já tem uns 3 anos. E aí, do tipo, você sabe, a pessoa até sabe que, assim, a morte é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mas é algo que é abstrato, né? É uma coisa que tá longe. Sim. E quando vem a doença... é algo que do tipo fica concreta e tá perto, é presente, né? Então aí que começa a ressignificar, né? Como eu quero viver daqui para frente, né? Por isso eu acho que vocês também quiseram trazer aqui e aí eu vou falar, eu vou dar uma opinião, vocês falam, vocês podem comentar, mas é exatamente mostrar, acho que a função de vocês hoje aqui é mostrar, olha, filho, se você tá achando que isso é uma bomba relógio, que o negócio vai acontecer amanhã, você tá errado. Você vai se programar para amanhã, você tá ferrado, porque depois vai vir muito mais coisa, né? Sim. Hoje a gente lida com muito disso, né? A evolução do tratamento do câncer, ela tá acontecendo em tempo real, praticamente. E para os pacientes que têm acesso, e como eu digo, infelizmente hoje a gente tem que enfrentar ainda o desafio do acesso, mas muitos pacientes que tratam o câncer num contexto com intenção
paliativa sobrevivem muito tempo e ainda se beneficiando das inovações científicas que foram publicadas o ano passado, foram publicadas esse ano, Sim. entendeu? Os que estão fazendo o diagnóstico hoje de câncer, certamente vai ter uma jornada de tratamento muito diferente dos que hoje estão tratando a doença. Porque graças à inovação científica e toda essa evolução da tecnologia e dos tratamentos, a gente consegue ofertar isso para os pacientes, Sim. né? Aumentando de novo a sobrevida dos pacientes, mas com um foco muito importante também, que é na qualidade de vida deles. Até uma curiosidade, Júlio, existem muitos cânceres, vou colocar aqui 10 anos, que 10 anos atrás não se falava em cura, que hoje fala em cura? Sim, sem Já dúvida. existe essa evolução rápida desse ponto. Sem dúvida, eu acho que isso é cada vez mais frequente na nossa população, assim, né? Eu lembro, por exemplo, de pacientes com câncer de mama HER2 positivo, né? Que com o diagnóstico de doença metastática, a gente hoje consegue eventualmente falar em cura dessas pacientes em torno de 20% das vezes, a depender, claro, da situação. Depois do desenvolvimento de uma molécula que chama trastuzumab, que é um anticorpo que bloqueia a proliferação do tumor, que tem aquela característica específica que é a hiperexpressão do HER2 positivo. Certo. Então, eu já presenciei pacientes que fizeram o diagnóstico do câncer de mama HER2 positivo metastáticos e que hoje estão curadas da doença. A gente teoricamente Coisa não pode falar de cura impensável, né? em si, Sim. mas as pacientes estão sobrevivendo há 20 anos depois do primeiro diagnóstico do câncer com doença metastática, né? Então acho que esse é um Verdade. ponto muito importante. É claro, nem todos os cânceres a gente consegue dar essa garantia, né? Tem doenças que infelizmente são muito agressivas e embora a gente tenha evoluído no tratamento, a gente ainda não conseguiu atingir essa glória de falar em cura, mas com certeza a gente está evoluindo muito para que em muitos Caminhando cânceres pra lá. a gente consiga aí, fazer com que a gente consiga falar em cura. Mas claro, embora em muitos deles a gente não consiga falar em cura, a gente está conseguindo melhorar a expectativa de vida desses pacientes. Porque às vezes a gente fica naquela expectativa de estar curado. Ah, eu tô curado, tô curado, tô curado. Mas muitas vezes a cura não vem. Mas sim o controle da doença a longo prazo. E com uma qualidade de vida razoável. Né, a ponto que o paciente possa continuar planejando a vida dele para fazer uma viagem que ele gostaria, Sim, ver sim. um neto crescer, se formar, por Exato, exemplo. que Então, são coisas até que eles falam bastante, né? Será que eu vou ver meu filho formar, Ter casar? filho, você é avô. a gente vai equalizando essas Sim, expectativas sim, assim sim. também, né? Para que o paciente também consiga enxergar uma luz no fim do túnel. Porque se a cura não é a luz do fim do túnel, às vezes ver a formatura de um filho é a cura dele, né? Sim. Então, para ele seja ali aquela formatura o que ele precisa para poder ressignificar e continuar fazendo o tratamento. Acaba sendo até um ponto, né? De um objetivo a atingir, né? Então, assim, Exato. eu tenho uma formatura do meu filho, então eu quero Isso vira estar uma coisa bem. boa para Exato. tratar. Exato, como se fosse um objetivo, eu preciso alcançar aquilo ali, aquele ponto, né? Boa, legal. Você ter objetivo na vida é bom, né? Sempre bom. Com certeza. E uma coisa que você falou, Júlio, também que chama a atenção, é exatamente isso que você falou de sobrevida. Porque quando a gente fala sobrevida, eu ainda estou pensando na morte. Só que, como meu pai sempre brincava, Rafael, vou morrer aos 100 e poucos anos, assassinado por um marido ciumento. É mais ou menos isso. A pessoa às vezes vai ter, né? Vai morrer, né, Elissa, como habitualmente se espera, né? Sim, Só que vai morrer de outra coisa. Sem dúvida. Sim. A Acho gente que- não está falando que essa doença é que vai te matar. Sobrevida é um termo técnico que muitas vezes a gente utiliza nos estudos para determinar o benefício de um tratamento novo e tudo mais, mas sem dúvida, eu acho que independente, como eu falei, da sobrevida, né, o quanto aquele paciente vai viver, a gente precisa entender que às vezes o paciente precisa viver com qualidade. E muitos pacientes, de acordo com o que a gente está evoluindo no tratamento, às vezes morre de outra coisa, É isso que eu ia de falar.
pós-parto, que é uma doença muito mais comum, às vezes, do que o Sim. próprio câncer, né? Às vezes Sim. tem outra, ou de um acidente. É a sei própria lá. história do HIV, né? Que até Sim. então matava super rápido e hoje tem pessoas aí falando até em cura. Sim, E vamos dizer, não que seja cura, mas com tratamentos aí de décadas e filé. Vivendo. Tá indo de Exato. boa. Exato. Uhum. Beleza, vamos caminhar Sim, para sim. isso. Bom, agora, Elissa, esse paciente que chega lá com diagnóstico, iniciou o tratamento e tal, você sente durante essa jornada, esse período, quedas muito abruptas? Falo Sim. isso porque já para aquela pessoa que está assistindo já se preparar, falar, olha, vai ter aquele momento e o familiar também está de olho, que vai ter aquela hora que a pessoa vai dar um boom, não só organicamente, mas aqui dentro. Sim, sim, tem. Dependendo da jornada. Isso aí também, muito subjetivo, é muito individual para cada um. Mas sim, tem momentos que o paciente dá uma queda, né? Às vezes ali no meio do tratamento, às vezes Do já momento, cansado. Às vezes que a gente pede os exames para avaliação de resposta. Exato. E o paciente estava com a expectativa de que o tratamento fosse funcionar e não funcionou. Não funcionou, aí Isso tem queda, é algo que às vezes acontece periodicamente. A toxicidade Eu passei por isso aí, da químio, então assim, aí o paciente começa a ter mais efeitos. Inclusive, assim, é importante que a gente falar aqui que a equipe multidisciplinar tem a nutricionista, tem o farmacêutico, tem a equipe de enfermagem, tudo isso, né, para poder abraçar esse paciente. Então, assim, o paciente começa a mudar, né? Algumas quimioterapias mudam um pouco o paladar, então já não come direito, e aí aquilo dá uma queda, né? A gente tinha uma paciente, inclusive, e que está bem hoje, graças a Deus, que ela emagreceu muito, e que ela não conseguia se alimentar. A nutricionista da gente passou suplemento, tudo. E aquilo mexia muito com a vaidade dela, né? E aí mexia com o emocional dela, ela do tipo, eu não me sinto bem com essa roupa, eu tô feia, né? Então aí a gente começa a ver as quedas, né, do paciente. O cansaço, né? Depois de, sei lá, tá ali há 4 meses fazendo quimioterapia toda semana, né? Ou às vezes é de 15 em 15, então bate o cansaço. Quando é que eu vou ter minha vida de volta, né? Será que eu vou poder fazer o Natal esse ano? Será que eu vou poder tomar um vinho? Eu já Será que eu vou continuar empregada, né? Será que eu... Porque isso é um ponto super importante quando a gente fala do tratamento oncológico em relação ao que a gente hoje tem até termo técnico para isso que chama toxicidade financeira. Sim. Às vezes o paciente perde o emprego pelo diagnóstico. E tem pesquisas recentes que mostram que 70% dos pacientes sofrem dificuldades financeiras pelo diagnóstico de câncer. Isso a gente não pode negligenciar durante a nossa jornada do paciente. A gente precisa, como equipe médica, equipe de saúde, entender e perguntar se o paciente tem condições, eventualmente, de comprar um suplemento que às vezes a nutricionista passa. Porque a gente, na melhor das intenções, às vezes passa um suplemento que é caro e às vezes o paciente não tem condições de comprar, às vezes tem vergonha de falar que está enfrentando aquela dificuldade. E a adesão do tratamento vai ficando cada vez menor. Não deixam de ter alternativas que possam... E a gente precisa. E aí o que é importante é essa conversa da equipe, porque aí a gente vai sinalizando, né? Então, eu e a nutricionista, a gente troca muitas figurinhas, assim, então a gente... né, dá um toque uma para outra, porque às vezes esse paciente não vai ter condição de comprar um suplemento. Aí ela monta um cardápio que seja mais calórico e tal, com o que o paciente gosta, dá receitas, procura, pesquisa. Então a gente tenta realmente ajudar, né, para que esse paciente não se sinta, não saia desse... E nesse momento, eu tô imaginando aqui, vocês trazem muito o paciente para sentar na mesa ali e bater esse papo, né? Fala, olha, vamos decidir junto aqui, o que é bom, o que é ruim para você. Isso tem esse bate-papo assim, bem até descontraído, eu diria. Sim, então, às vezes é fundamental. É fundamental, na verdade. Para você tentar desmistificar aquilo e fazer com que a gente consiga tomar decisões mais individualizadas e personalizadas, porque só assim o paciente vai aderir ao tratamento. Sim. E da equipe, assim, né, dos componentes da equipe multiprofissional,
Um deles que é super, às vezes, esquecido, mesmo em pacientes, em hospitais privados, é assistente social. Verdade. Né? Sim, Que às vezes assistente ela social, faz a função do psicólogo. Às vezes faz né? a função do psicólogo, Sim, às sim. vezes ajuda o paciente a enfrentar aquela dificuldade financeira, entender os direitos que os pacientes têm Sim. após o diagnóstico do câncer e ir atrás daquele diagnóstico e daquele direito. Eu acho que isso, eu acho que a gente precisa, assim, né? Acho que estimular, inclusive, Sim. em serviços privados, que os Ter- pacientes que a gente identifique com alguma fragilidade financeira ou eventualmente social, que acione a equipe de assistência social para poder dar suporte para aqueles Você pacientes. falou importante. Porque muitas vezes os pacientes abandonam o tratamento, pacientes do SUS, porque não tem dinheiro para vir de ônibus Exato. para tratar, né? Sendo que os pacientes com diagnóstico oncológico têm direito ao passe livre. Ao passe livre. Entende? Então, eu acho que aí quem que vai saber disso? Assistente social que vai saber orientar o paciente, fazendo com que elabore toda a simples, documentação para que o paciente receba aquele direito. Então, eu acho que assim, isso é algo muito importante e que, por mais que a gente lide com um cenário de saúde suplementar, que também não está isento dessa toxicidade financeira, Sim, sim. mas isso, claro, é muito mais frequente em pacientes que SUS, tratam pelo SUS. Essas nuances precisam ser endereçadas com a equipe de assistente social. E a equipe médica, a equipe de saúde que direciona. Tem que saber também Tem que alguma saber. coisa, tem que estar junto, exato. Sim. Porque às vezes acontece da gente, às vezes, vocês trabalham com isso, mas nós médicos às vezes falam, esquece desse detalhe tão importante, E né? que é super Exato. importante. O paciente às vezes pode deixar de tratar porque não tem condição de vir ao serviço de saúde para fazer o tratamento. E tem acesso a isso, pessoas às vezes que são concursadas têm seguros no Sim. trabalho, tudo mais, seguros de vida. Sim. Isenção de imposto de Isenção de renda para imposto de quem renda. tem salário, né? Ou Sim. pensionista. Sim. Aí, ó, boa. E essa informação, nada, isso muda bastante, né? Opa, Sem dúvida. muito. Muda né? bastante. E para ter efeitos colaterais, Júlio, eu queria entender quais são os efeitos colaterais. Na nossa cabeça vem muito náusea e vômito, né? Das químios e tudo mais. Mas quais outros efeitos colaterais a pessoa tem habitualmente nos tratamentos? É importante a gente entender também, assim, antes de a gente olhar para aquele paciente, fazer algumas perguntas e tem até questionários validados para isso, que predizem alguns efeitos colaterais que o paciente pode ter. Um exemplo muito clássico é a escala G8, que a gente utiliza em pacientes geriátricos, pacientes idosos, que prediz qual os efeitos colaterais e o grau daqueles efeitos colaterais que os pacientes podem ter, e isso ajuda, inclusive, a gente a direcionar o tratamento daquela paciente, em fazer um tratamento mais leve ou eventualmente a nem fazer o tratamento, uma vez que a gente identifica que aquela paciente pode ter muito mais malefício do tratamento do que benefício. Benefícios. Acho que esse é um ponto muito importante que para a nossa decisão no momento de terapia é importante. Mas falando especificamente de outros efeitos colaterais, a gente fala de náusea e vômito, queda do cabelo, isso que os pacientes sentem, tem mucosite, né, que é a alteração ali da mucosa oral, fazendo com que o paciente às vezes não consiga comer por conta dessas lesões que acontecem. A gente fala que é como se fosse um sapinho na boca, né, do paciente. Mas tem outros efeitos colaterais que muitas vezes os pacientes não sentem, mas ocorrem em coletas de sangue, que a gente precisa monitorar, que é a queda da imunidade, a alteração das enzimas hepáticas, né? Porque tem muitos tratamentos que são hepatotóxicos, ou seja, que causam alterações no fígado, eventualmente até levando a uma hepatite fulminante por conta do tratamento. Então, a gente precisa estar muito atento a essas alterações de exames laboratoriais também que o paciente possa ter, para que a gente, precavendo disso, consiga ajustar a dose e fazer com que o paciente eventualmente tolere o tratamento. Um ponto importante que a gente tem que lembrar é que hoje a gente evoluiu muito, né, em relação ao que a gente chama de imunoterapia. A imunoterapia, embora ela seja um tratamento muito eficaz para muitos tipos de câncer, Sim. elas eventualmente do ponto de vista de sintomas podem trazer poucos efeitos colaterais de sintomas para o paciente, mas muitas imunoterapias causam alterações laboratoriais irreversíveis muitas vezes. Então, por exemplo, diabetes
pode ocorrer em pacientes utilizando imunoterapia, Sim. porque você estimula muito o seu sistema imunológico para combater as células do tumor, mas eles acabam combater, o sistema imunológico começa a combater também células do seu próprio organismo, né? Fazendo com que o paciente tenha alteração na tireoide. Então, exames de glicemia, de TSH, T4 livre, para avaliar essa função tiroidiana é importante para monitorizar, para que o paciente eventualmente não tenha esses efeitos. Ou se tenha, a gente identifique de forma mais precoce, trata aquilo e não perca o benefício da continuidade do tratamento. A gente fala muito de psicologia, de terapia. E aí na minha cabeça vem aquela conversa, sentar com você, bater um papo, e meus medos e tudo mais. Quais outras terapias complementares você pode sugerir? Por exemplo, vem na minha cabeça meditação. Mas quais geralmente assim que são legais, assim, que você fala, olha, faz isso, faz aquilo. Tem outras terapias que são ferramentas que a gente fala, né? Que seria o Reiki, né? Muitos pacientes delícia, aquilo. fazem. Inclusive, tem alguns profissionais que vão. A gente tinha até um paciente lá na Onco que ia um profissional para fazer Reiki com o paciente, né? Durante a quimioterapia. Era bem interessante. Barra de Access, Mindfulness, yoga, mindfulness, sim. acupuntura, né? São sim. terapias complementares que ajudam o paciente a enfrentar, né? Saiu recentemente o guideline da ASCO, né, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, mostrando que uma dessas terapias complementares com maior evidência científica que ajudam o paciente nessa jornada do tratamento é o mindfulness. Sim, né? sim. Que acho que é algo que a gente, claro, quando o paciente tem acesso, a gente pode estimular a fazer poder melhorar a qualidade de vida do paciente. Mindfulness é dar aquela esvaziada na cabeça e para ir organizando. No agora, é aquilo que eu deveria fazer no meu armário há alguns anos, já não fiz ainda. E aí outra coisa também que eu vou chegar no seu consultório, seja um familiar meu ou eu, primeira coisa que eu quero saber, doutor Júlio, tá aí todo o diagnóstico, demorei esse tempo todo, já estou desesperado, qual é o percentual de cura? Imagino que seja uma das perguntas mais desejadas. Assim, e tem outra junto com essa, né? Quanto tempo eu vou viver? Né? Essa também foi. Mas hoje, claro, assim, né? A gente, primeiro tempo, a gente não consegue falar, assim, né? Porque como a gente já falou... Que era algo comum antigamente. É super comum. Então, assim, eu gosto de brincar, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O tempo que você vai viver não depende, às vezes, nem do diagnóstico de câncer. A gente acabou de falar disso. Às vezes você sai daqui, você é atropelado, você vai morrer. Então, acho que não dá pra gente tentar estimar esse tempo de vida. Claro que quando a gente avalia os estudos, né, que tenta implementar novas terapias, a gente consegue ter uma média de sobrevida dos pacientes, mas claro, é média. Tem pacientes que sobrevivem muito mais, tem pacientes que sobrevivem muito menos. Então é muito ruim a gente querer estimar esse tempo de sobrevida. As chances de cura do tratamento do câncer, ela, claro, também varia de acordo com o subtipo de câncer que é diagnosticado. Então, por exemplo, para câncer de mama, hoje, quando é diagnosticado em estadios clínicos mais iniciais, a gente consegue ultrapassar aí até em torno de 90% de chances de cura da doença. Né? Câncer de colo retal também, quando a gente faz o screening e tem o diagnóstico da doença localizada, a gente consegue aumentar as chances de cura desse paciente na casa aí acima dos 50%, 60%. Mas, de novo, isso é porcentagem. E a chance de cura está diretamente relacionada ao momento em que a gente faz o diagnóstico. Ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico do câncer, maior as chances de cura daquela neoplasia. Sim. Mas a pessoa que quer saber percentual, você trabalha esse número com essa pessoa ou ainda assim é algo que não vale a pena? Eu tento não trabalhar esse número para não gerar expectativas, nem muito boas, nem muito ruins, certo? A gente tenta falar e tentar achar um meio termo, porque assim,
De novo, medicina não é uma medicina, não é uma ciência exata, né? Eu não sou engenheiro, eu não consigo calcular se eu fazer aquele tratamento, o paciente, aquela casa vai sobreviver a um terremoto, por exemplo. Isso pode Não dá. gerar mais ansiedade ainda no paciente. Então só 35% dos casos, né, do tipo, então tem que ter muito cuidado com o cara vai isso. contar, né? Agora sim, tô vendo, já morreram 7, exato. ou não, morreu ninguém, eu sou 70%. Exato. Não, e assim, existe o contrário, né? O paciente que já chega com a informação. Sim. Olha, doutor, eu li que no meu caso as chances de cura é 0%. Só que, assim, a gente precisa, de novo, desmistificar isso, né? E, assim, felizmente, eu acho, assim, cada vez mais a gente tem pacientes que hoje tentam buscar informações em fontes confiáveis e chegam com informações muito importantes, né? E, assim, cabe a gente a discutir esses percentuais, sim, sem dúvida. Acho que isso é importante. De novo, varia muito do paciente que chega. Sim, perfeito. O paciente que chega com a informação, com aquela informação e acha que aquele número é um número exato, a primeira coisa que eu falo, medicina não é uma ciência exata. Você está vendo esse número aqui, é uma estimativa de uma população que foi estudada em um determinado momento do tempo, e muitas vezes em outra localidade do planeta, assim, tem muitos estudos hoje asiáticos, assim, né? Então, assim, é claro que a gente não consegue endereçar, e aquele número que está representado nos estudos, muitas vezes não se traduz na prática clínica. Aliás, muitos até melhor, outros um pouco pior, mas enfim, não dá pra gente cravar, 20%, então você vai ter 20% de sobrevida, não tem como. Doutora Elissa, eu passei no doutor Júlio, ele tá escondendo alguma coisa de mim, que ele não quer falar o número. Isso chega muito. Chega. Porque o doutor Júlio é muito otimista, tal, mas eu tô desconfiando que tem alguma coisa ali que ele não quer me falar. Para ser oncologista, antes de mais nada, precisa ser uma pessoa otimista, né? Sim, senão você nem faz a sem especialidade. dúvida. Será que ele tá falando a verdade para mim? Ele tá me escondendo. Né? Será que não tá escondendo alguma coisa? Isso é super comum, né? E a gente tenta trabalhar essa expectativa mesmo, né? É saber onde pegou essas informações também, como o doutor Júlio falou, que já vem com os números, né? Se brincar, já vem até com protocolo, né? Eu quero fazer isso aqui. Eu quero fazer imunoterapia. Porque minha vizinha fez isso, né? Tem um estudo nos Estados Unidos. Exatamente, porque eu li tal, enfim. Então a gente tenta trabalhar essa expectativa, trazer o paciente para o presente, né? Saber o que ele quer, o que ele quer agora, estimular a fazer perguntas ao médico, à equipe, né? Mas não adianta, ele não me fala. Mas acho que isso é engraçado, né? Acho que é tentar muito desconstruir essas fantasias, seja do médico, também tem fantasias do tipo, por que isso tá acontecendo comigo? Não, uma vez, assim, eu me segurei, assim, até para não rir na hora, assim, de um paciente, de uma paciente, falando, eu me cuido, sempre fiz atividade física, sempre comi certo e tal. Minha mãe tá aí, como tudo errado, e eu tenho câncer, tipo, como assim, sabe? Então, assim, uma revolta também com Deus, né? Então, a gente tenta desconstruir isso, né? E trazer a pessoa pro real, pro presente, entender o que ele está sentindo, óbvio, validar aquele sentimento, porque às vezes é muito comum que as pessoas falam, para de pensar assim, não, existe um sofrimento ali. Exato, olha, você tem que ser forte. Isso às vezes é otimismo tóxico. É otimismo tóxico, pronto. Essa coisa do tipo, às vezes o paciente chega, porque o doutor Júlio não quer falar para mim, a gente tem que validar, ele está preocupado ali, não é besteira dele, né? Então, a gente acolhe, né? Tenta entender, tenta desconstruir aquele pensamento, né? E às vezes a gente precisa construir uma relação médico-paciente, né? Sim. Para desconstruir muita coisa, essa relação de confiança, ela muitas vezes vem com o tempo, né? Sim. Não tem como, assim, numa primeira, claro que existe a questão da empatia, que é importante, mas a relação de construção dessa relação médico-paciente muitas vezes vem com o tempo e demanda muito esforço, assim, eu diria, da nossa parte, porque, claro, lidar com o diagnóstico de câncer, em que muitas vezes, eu diria, a gente, talvez na maioria das vezes, não dá boas notícias,
É super difícil e complexo você criar uma relação de confiança com o paciente de um cara que você vai lá sentar na frente dele só para te dar má notícia. Não, né? eu já escutei, eu não sei se você já A escutou má notícia isso. é o diagnóstico por si só, independente de se for um tratamento mais simples ou não. Exato. Não sei se você já escutou isso, mas assim, lá vem o homem o agente das más notícias, Não, do tipo, né? Como se fosse a morte chegando, e não é, né? Do tipo, então a É gente o contrário, tenta. é a luz que tá chegando. Ó. Exato, então, até mesmo quando a químio chega, eu sempre falo para os pacientes: olha para a químio, né? Essa bolsinha aqui é sua melhor amiga. Não olha como sendo algo ruim, que vai me fazer mal. Não, ela tá te fazendo bem, né? Que é aquilo que eu falei no início. Tudo depende da forma como você recebe as coisas. E também depende da maneira e da sensibilidade do oncologista e da equipe médica entender o que é de valor para aquele paciente. Boa. Porque não adianta, eu diria, ter o melhor tratamento possível e imaginável, né? É uma revolução no tratamento se aquilo não faz sentido para o paciente. Exato. Então, eu volto a dizer, acho que a decisão compartilhada ela é fundamental, né? Porque, assim, eu não posso querer imputar o que aquele paciente teria pensando no que eu pensaria para a minha vida, entende? Acho que perguntar para o paciente frequentemente quais são os valores dele, o que ele espera daquele tratamento, qual é a expectativa dele em relação ao que vem pela frente aí, entender melhor isso nos ajuda muito a fazer o melhor tratamento para o paciente. E às vezes o melhor tratamento pelo paciente nem sempre é a droga mais eficaz, às vezes, entende? Então acho que essa equalização é super importante. E demanda de novo tempo e sensibilidade e uma jornada bastante, eu diria, delicada aí, né? Nem sempre é possível, infelizmente, né? Mas na maioria das vezes é possível. E a gente às vezes atinge isso. Felizmente. A jornada é aquele jogo de tabuleiro, o jogo da vida. Exato. Tem reveses, tem coisas boas. Às vezes tem 2 casas para frente, outras não. Mas no final das contas dá para chegar ao final, né? Chegar ao final com qualidade. Sim. Elissa, então agora você vai ter que falar para aquela câmera lá para a turma, dando dicas, sugestões e finalizando esse bate-papo aí com essa energia positiva. Acho que a gente fechou trazendo notícias boas aí. Eu acho que a maior dica, né, que eu dou, assim, é acreditar, né, na equipe, é buscar as informações certas e principalmente com a equipe e cuidar da saúde mental, porque, assim, a cabeça, né, hoje, a mente, ela coordena tudo, né, então, assim, eu sempre falo para alguns pacientes que chegam, já faço terapia. Eu acho ótimo, assim, quando o paciente já faz, porque eu acho que tudo isso dá todo o tom dessa jornada, vamos dizer assim, né? Como vai ser essa música, né, que você vai caminhar nessa jornada? Então, acredite, tem muito tratamento, tem muitos médicos e equipes maravilhosas e é isso, é enfrentar, né, e acreditar que é possível. Show de bola, e agora é tu, Júlio. Sobrou pra mim. O cara já falou tudo, não tem mais. Sempre tem. O médico, a psicóloga tem um dom. Agora a gente também, né? Você é um cara que sabe, pô. Vai lá. Mas eu acho que assim, eu gostaria de primeiro agradecer de novo a participação aqui, Rafael. Agradeço sempre muito a vocês. Bom fazer esse brainstorm com vocês. Isso faz com que a gente aprenda muito aqui e ressignifique muito os nossos olhares para os nossos pacientes. E para os pacientes que estão nos ouvindo, a dica que eu dou continue planejando a vida de vocês, apesar do diagnóstico do câncer. Acho que isso é fundamental para que a gente continue seguindo adiante. E a segunda dica questione os seus médicos, né? Assim, estresse o seu médico com perguntas, porque afinal é a sua vida que está em jogo, né? E o médico que não souber responder, ou às vezes esquivar das suas perguntas, corre dele, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que quando mais você pergunta para o médico, mais ele vai poder entender as suas necessidades e direcionar o tratamento melhor para você. Excelente, Elissa. Rede social. Vamos lá. Elissa Oliveira, @Elissa Oliveira.
Vai estar lá embaixo também, tá? Tá, Ali né, na descrição, tá lá para poder acompanhar a doutora e também saber onde ela atende e tudo mais. E, doutor Júlio? Dr. Júlio A. Pereira, que é o meu Instagram, mas eu gostaria de convidá-los também a seguir o Instagram do Clube da Mama de São Paulo, que é Clube da Mama SP. É um grupo de educação médica continuada que eu criei junto com os amigos meus, justamente para isso. Assim, hoje eu faço muito câncer de mama, aliás, praticamente só trato pacientes com câncer de mama, e a gente entende que o empoderamento do conhecimento, tanto dos pacientes, mas também da equipe médica, da equipe multi, com informações de qualidade, é importante, né? A gente criou esse grupo, que é o Clube da Mama de São Paulo, com esse objetivo, de promover educação médica continuada para os médicos, para a equipe multi, para a equipe de saúde e também para as pacientes a consumirem aquelas informações e irem questionar os seus médicos. Olha, eu li lá no Clube da Mama de São Paulo que surgiu esse tratamento novo aqui, já está disponível? Quando é que eu vou poder usar? Tem pesquisa clínica que eu posso me beneficiar, porque muitas vezes, se a gente não tem um tratamento disponível agora, às vezes ele está no forninho ali na pesquisa clínica, e muitos pacientes são elegíveis a protocolos de drogas novas que estão por vir, que pode trazer aí grandes benefícios. Tá faltando dúvida, não vai no Google, vai no Clube da Mama. E não é só para mama, também, né? eu também, tá? Que aqui a gente tem muita informação. Se ele já não se inscreveu, eu já tô bravo. Mas, gente, obrigado demais pela essa visão positiva. É amor puro, parece que vão explodindo coraçõezinhos aqui de tanta paixão por esse tema tão delicado, mas visto de uma forma positiva e honesta. Sim. Muito obrigado mesmo. E você que tá aí, segue, compartilha, participe, pergunte e vá lá no Clube da Mama, vá lá no Dr. Júlio, vá lá no Dr. Elissa. Aproveita e pergunta lá também. Eles vão responder. Cobrança minha. Até mais.